vocês estão lindos pra mais um vídeo, mais um react, porque não quer ser eu só Indy. E hoje a gente tá aqui com o EP12 de Berserk. Gente, eu tô triste de ver Berserk, porque eu já sei que vai ter eclipse. Que tristeza. O Ataque dos Apóstolos 12. Meu Deus. Comédia romântica. Ai, a gente vai ver o Griffith nesse episódio? Vixe Maria. Mano, seu likezinho aí já, né, pra ter continuação aí da saga Berserk no canal. Gente, não teve vídeo ontem porque não deu pra gravar. Foda, né? Complicado, não tem muito o que fazer. Mano, likezinho aí no vídeo e bora lá pro react. Botei, bar da Play 3, 2, 1. Esse é o episódio 12 da nossa série ultra imersiva de Berserk. Se tu tá vendo pelo Spotify, tá ouvindo pelo Spotify, é lançado com as imagens no YouTube. O canal é Suicolo Geek 2.0. Enfim, coloca teu fone de ouvido se possível e vamos começar. Se é possível. Quando eu era criança, eu e meus amigos iniciamos uma campanha e lutamos contra outros bandos de garotos. Uma dura vitória nos deu um pouco de prestígio. Os objetos que nós saqueávamos brilhavam como ouro. De tarde, o sol não alcançava meus olhos naquelas ruelas cheias de bares e bordéis. Griffith. Mas quando eu levantei a minha cabeça, eu vi a coisa mais brilhante que existe, sendo coberta pelo sol que se punha. Eu coloquei na minha cabeça que aquilo seria meu. Mas agora, escuridão. Nem um pingo de luz. Só escuridão. Quanto tempo desde que eu me afoguei nessa escuridão? Uma eternidade. É triste, Parece mas que foi gente, só um segundo. eu sinto raiva. Todos os meus sentidos estão apagados. Eu não sinto nada. Meu corpo é como se estivesse flutuando no ar. Será que eu ainda estou lúcido? Ou será que eu perdi minha sanidade há muito tempo? Tenso. Dentre todas as imagens que aparecem na minha cabeça, somente uma é clara. Aquela coisa parece um raio dentro do meu cérebro, se movendo, Sabia. tentando escapar. Griffith Ela me supera. segue sem parar. É como se as ondas do oceano estivessem quebrando no meu cérebro e levando todo o meu afeto. Frustração, amizade, inveja, vazio, tristeza, fome. Eu quero voltar para aquilo que me faz sentir afeto. Não só para aquilo. Eu quero voltar para todas as coisas às quais eu tinha afeição. Mesmo que essas coisas ainda estejam na minha cabeça, claras como cristal. É complicado. Eu não sinto mais nada por elas. Eu quero meus sentimentos de volta. Eu sempre soube que eu era diferente dos outros. As pessoas nunca me ignoravam. Algumas me davam a mão, enquanto outras eram hostis. Eu recebia favores dos amigos e das pessoas que confiavam em mim, enquanto recebia medo e desdém de meus inimigos. Eu já sabia o caminho que tinha que trilhar, por isso mantive tantas almas na palma de minha mão. Mas por que quando o assunto é ele, eu perco meu equilíbrio? Aquele que me afogou na escuridão. Você se afogou sozinho, cara. Dentre os milhares de companheiros e inimigos. Por que só ele? Quando isso começou, eu estava certo de que ele era meu, mas de repente, ele tomou conta de mim. Há muito tempo, naquelas ruas pavimentadas, esse jogo sem fim começou. Meu desejo incessante de realizar meu sonho fez com que eu iniciasse a minha jornada. Mas agora, enquanto os meus sonhos estão sumindo dentro de mim, o brilho dele faz meus olhos doerem. Guts. Mesmo que não pudesse ver nada naquela sufocante cela escura, Griffith mantinha seu olho aberto. Até que, depois de muito tempo, ele viu uma luz. Uma luz que vinha da brecha daquele tijolo. Tijolo que aos poucos saía do lugar. Até que sai por completo, revelando a criatura que o empurrava. Algo que parecia ser um amontoado de fetos. Griffith
achava que aquilo era uma alucinação. O Ele não podia Berrelite? acreditar. Aquele amontoado de carne eu chamava de príncipe. Príncipe, nós somos aqueles que precisam de sua piedade. Nós viemos pedir uma audiência absoluta no mundo dele. Nós nos encontraremos. Nós somos a sua família. Griffith percebe que naquele buraco deixado pelo tijolo havia um mundo que, visto dali, não parecia ter fim. Tipo assim, eu consigo entender perfeitamente as dores do Griffith durante esse tempo. Os falcões Porém, se ele tá preparavam tentando para a botar a missão. culpa no Guts. Não é Os culpa do feridos não iriam Guts. participar e continuariam na base. Entre os feridos estava Foram Riquet, escolhas que ele se tomou. sentia mal por não poder ir junto. Os demais seriam separados em 2 grupos. Um deles, a equipe de resgate, composta apenas por Casca, Guts, Pimpin e Jojo, foram a um cemitério, onde havia uma passagem secreta para o castelo. Informação fornecida pelo informante. Casca encontra o túmulo que procurava. Pimpin retira a lápide do lugar. Então a Informação passagem secreta fornecida é pelo revelada. informante. Casca estava para descer, mas Guts pede para que ela espere, dizendo que tudo bem Pimpin e Jojo irem, mas a comandante não deveria ir também. A real é que ele estava preocupado. Eles ficam de chamego, o que deixa Pimpin e Jojo completamente confusos. Que é Casca isso, diz para cara? Guts obedecer às ordens de seus superiores e também diz que vai tomar conta dele. Jojo e Pimpin se seguram para não rirem. Eles enfim descem pela entrada. Cringe, né? Casal é Atravessam bem uma passagem cringe. cheia de água, até que chegam em outra escada. Eles sobem e vão parar em um mausoléu, onde o tal informante os aguardava. Era a princesa Charlotte, acompanhada por sua mais fiel criada. O grupo segue a princesa pelos arredores do castelo. Guts colocava seu braço sob o ombro de Casca e perguntava: Ei, quer segurar minha mão? Ela Meu o Deus. afasta e ele vira a cara. Então Já dá Casca logo um segura a tapão. capa de Guts e não Mulher. larga. Ela tá parecendo uma criança perdida. Nós não devíamos mostrar sentimentos pessoais, dizia Guts consigo mesmo, com um sorriso no rosto. O grupo logo Diz chega a ele, uma mostrando os sentimentos. torre Pessoas... sobre a qual Jojo já ouviu falar. É a Torre do Renascimento. Dentre todas as torres de Midland, essa é a mais alta e a mais antiga. Dizem que Midland foi fundada aqui. Ninguém sabe por que essa torre foi construída. Durante as guerras, aqui eram aprisionados prisioneiros. Na caça contra os pagãos, eles também eram aprisionados no subsolo desta torre. A princesa diz que ouviu falar que Griffith está no último andar do subsolo da torre. A forma apaixonada como Charlotte se referia a Griffith acaba por irritar Casca. Ela fica cabisbaixa Oxi. e diz a Guts que se sente uma vaca e se desculpa. Porra. Guts dá as costas e diz: Mas que isso? droga! Você fica emocionada por qualquer coisa. Não foi você quem disse para deixar os sentimentos pessoais de lado? Comece a agir. Ela continua se desculpando enquanto estende a sua mão para Guts, que rejeita seu toque. Eu já disse que não é hora para isso. Vamos indo. Meu Deus. Eu não gosto de ver você toda preocupada com o Griffith. E o pior de tudo é que eu não posso fazer nada a respeito. A entrada para a Torre do Renascimento estava sendo guardada por 2 soldados. Jojo dispara 2 facas, Tenso. acertando a garganta de cada um. Ele pega as chaves de um deles e em seguida todo o grupo entra. Enquanto isso, no acampamento dos falcões, um dos membros pede que Riquet vá buscar um pouco de água no rio. Estavam todos confiantes de que Griffith iria voltar para fazer os falcões renascerem. Riquet chega até o rio e de repente, Vai sim. ao longe, Confia. ele percebe algo brilhando e flutuando sobre as águas. Ah. Parecia uma criatura humanoide com asas de borboleta. Ela começa a flutuar rapidamente por entre as árvores, derrubando uma espécie de purpurina de suas asas. Riquet estava chocado, achando ter visto uma fada. De repente, ele escuta um barulho vindo do acampamento e logo corre até lá. Mas quando chega, só restavam as fogueiras. Oxi. Todo o bando havia desaparecido.
Rickert escuta um barulho vindo da escuridão da floresta. Ele vira sua atenção para lá. E naquele breu, de repente, pode-se ver alguém, pendurado de cabeça para baixo. Aquele corpo se aproximava. Corra, Rickert, ele dizia. Mas, gente, o que Quando se aconteceu? aproxima o suficiente para ter a luz da Do fogueira nada. refletida em sua face, podemos ver uma criatura de rosto gigante, inchado, gosmento, com tentáculos com olhos extras. Uma segunda boca gigantesca no lugar do pescoço. Boca a qual prendia aquele homem. Aquele monstro. O Conde. O maldito Conde. Conde? Rickert se tremia todo. Ele tenta se mover e acaba pisando. Gente, eu no não rio de lembro quando é que sangue. o Conde Sangue apareceu. que vinha da pilha de corpos Eu acho que mortos dos foi falcões. depois, Em antes, cima deles, depois do eclipse, né? Lá no EP 1, 2, 3. insetos humanoides gigantes. Acima de Rickert, em um galho de árvore, aquela criatura que parecia uma fada. Ela Mas parecia Deus, ser a que líder dos me insetos e dá ordem para eles atacarem o garoto. O Conde fazia o mesmo. Mas de repente, atrás de Rickert, o Cavaleiro Caveira aparece. Oxi. Saca sua espada e manda os outros monstros irem embora. Não irei permitir que vocês continuem a denegrir esse local. Os monstros não se atrevem em confrontar o cavaleiro e vão embora. Então Só esse é o nesse pai do momento, Guts. Parece ter caído a ficha para Rickert. Ele começa a gritar, chorar e se Morreu todo perguntar o mundo. que foi isso. Do O que nada. diabos ele acabou de presenciar. Ao olhar para trás... Mano, o como é que esses Cavaleiro monstros não eram Caveira vistos subindo antes? Tipo, eles começaram a aparecer, e né? utilizando seu cavalo, ele pulava entre as árvores. Coisa de louco. Na Torre do Renascimento, Abriu muitas dúvidas, Guts e os tipo, de onde é demais que eles desciam vieram? pelas Por que eles não se intermináveis mostraram escadas antes? circulares. A Será que princesa tem alguma acaba se profecia com o assustando Gustavo e o rosto Grift? deformado de um dos prisioneiros. Ela cai e diz Oxi. que seus joelhos estão fracos. Isso aí não é prisioneiro, não. Misericórdia, é um monstro, mata. Não tem jeito. Que rapariga mimada. Beleza, sobe aí, eu te carrego. Charlotte então Ah, sobe nas pronto. costas de Agora a Guts. casca pira. Casca parece não ter gostado, mas não diz nada. Apenas vira seu olhar e continua o caminho. Mas também, por que tu tá com ciúme do Grift, porra? Suponho que seja ciúme, né? Que a outra chamou ele toda amorosamente e ela Aquelas ficou brava. escadarias pareciam não ter Porra. fim. Charlotte diz que seu pai Escolhe pra havia quem lhe tu quer contado dar, mulher. que esse subterrâneo Inferno. tem a profundidade igual ao tamanho da torre. Ela comenta que essa cratera já estava aí mesmo antes da torre existir. Guts se perguntava o que havia lá no fundo. A princesa então questiona se algum deles sabem a origem do nome Midland. Ela começa a contar algo que aprendeu com sua professora de história. Land vem de Algo lenda. que aconteceu há Mid 1000 anos vem de atrás. Midnight Club. Nesse continente, haviam muitas tribos que batalhavam Não vem não, gente, pelo amor de constantemente. Deus. Era uma era de conflito. Por causa dessa guerra sem fim, muitos corpos não eram enterrados e epidemias se alastravam. 1/3 da população foi dizimada. Mas enfim, apareceu uma pessoa capaz de parar esses conflitos. O rei Gaiserek. Ele uniu todos os países pela primeira vez na história. Todo o continente se tornou um único império. De onde ele veio e que tipo de guerreiro era, não se sabe. Tudo o que supostamente havia sido escrito sobre ele desapareceu. É tipo um Gustavo. Gaiserek lutava sem piedade. Ele ficou conhecido como o Rei que Traz a Morte. Sim, por seu ímpeto, mas também por usar um elmo em forma de caveira. Ao chegar nessa parte da história, Guts arregala será seu que olhar, lembrando ele é daquele o- cavaleiro de cabeça de caveira que lhe apareceu há 1 ano. Jojo diz que também já ouviu essa história da caveira e que mais lhe parecia um conto de fadas. Se não me engano, antes de reunirem trabalhadores da parte central do país, foram necessários muitos outros trabalhadores para construir a nova capital. O rei vivia meio à luxúria enquanto os cidadãos eram esmagados pelos altos impostos. A vida na cidade era cheia de suntuosos banquetes e carnavais. Então Deus enviou 5 anjos para punir o rei Gaiserek. A cidade desapareceu em uma única noite, abaixo de nuvens e trovões, sem deixar nenhuma evidência. Completa, Jojo.
e em seguida pergunta à princesa qual a relação da cratera com essa lenda. Ela responde que não é uma lenda. Ao menos a cidade a qual ela falou existiu. O nome da capital era Kunio-Shuonoji, que significa Midland. Mas por causa de um desastre natural, a cidade desapareceu e alguns de seus vestígios se encontram no fundo dessa cratera. A princesa continua dizendo que depois da morte do imperador e da destruição da capital, o continente lentamente se dividiu em muitos países. Como Geyserik não tinha herdeiros, foi uma era de batalhas. Em todos os países, só havia uma família relacionada ao imperador Geyserik, a Casa Midland. Ao menos, foi isso que a princesa aprendeu. Ela diz que muitos já tentaram investigar essa cratera, mas ninguém voltou vivo. Casca esbarra em uma parede e acaba derrubando sua tocha, que cai naquele quase infinito buraco. Meu Deus. Ao finalmente chegar no chão, podemos ver uma pilha de Só que, cadáveres meu putrefatos. Deus. Todos com uma coisa em comum: marcas em suas testas, todos marcados como sacrifícios. Guts e os Gente, demais tá acontecendo um obviamente bagulho não muito conseguiram ver nada, louco aí, dada a pelo tamanha amor de Deus. distância. Então, seguiram seu caminho. Gente, tá acontecendo Mas um bagulho alguém em meio à tenebroso aí. escuridão os perseguia. Eles finalmente chegam na última cela. A princesa É começa o a bater anão na torturador, porta, não é não? chamando por Griffith. Casca se tremia toda e Guts toca em seu ombro, tentando acalmá-la. Ela pega as chaves e destranca a porta. Utilizando a lamparina, ela tentava iluminar aquele breu. O cheiro era horrível. Eles continuam caminhando pra frente, Um ano sem tomar banho, foda. até que encontram um corpo largado no chão. Nossa, matar em carne viva, misericórdia. Griffith. Tenso. Bom dia. Obrigado a quem Acabou. assistiu o vídeo Que até ódio. aqui. Na tela vai estar aparecendo a chave Pix para quem quiser e puder ajudar esse projeto a continuar. Gente. O objetivo é fazer de toda a história. Se não puder ajudar Mano, financeiramente, essa seu gostei, cidade tem um comentário e pacto com o compartilhamento capeta, são mais que literalmente. suficientes. Sabe aquele teu amigo que insiste em ignorar tua recomendação em ler Berserk? Manda o vídeo para ele, é um ótimo jeito de começar. Agora vamos aos nomes dos que mandaram um Pix desde o último vídeo. Lembrando que qualquer valor A faz história seu nome do aparecer aqui. Conde, Não que a seja mulher grande dele não sei o coisa, que lá, não mas- sei o que lá. pois é. Será que foi Adson aí? Jordan, Eric Vinícius, Caio Manuel, Danilo Silva, Rafael Santiago, Não sei. José Ulisses, Wagner Martins, E o que Etcheverry aconteceu com o pai da Guimarães, princesa? Marcos Pereira, Júlio César, Daniel Depois que ela Christopher, amassou a cara dele. Vincenzo Epi, Josué Mota, Não apareceu Flávio mais? Augusto, Ou ele vai aparecer? Estevo Souza, Matheus Linhares Jatobá, João Ai, Pedro, gente. Gustavo Pérez, Cauê Baizey, Tiago Nunes, Christian Fonseca, Edmilson Lira, Renato Rodrigues, João Vitor Neri, Andrew Deus Martins, mandou Kaique 5 Júnior anjos. Nunes, Jorge Yuri e por fim A Gabriel mão de Jesus. Deus. Muito Mas eles obrigado são por essa demônios. colaboração. Esse projeto continua com essa qualidade toda por Muitas causa dúvidas. dessa colaboração. Misericórdia. Então, obrigado e até a próxima.